Hoje falamos tanto sobre autoconhecimento, amor próprio, superação, sobre o uso das ferramentas que nós possuímos, ou seja, dessa capacidade que nós seres temos e dessa busca constante de nós mesmos, do nosso ser. Mas falamos pouco ainda, né, gente, sobre a fase mais importante da nossa vida, que é a fase da infância. Fala-se pouco ainda, as discussões ainda são tímidas em relação às nossas crianças, em relação aos nossos alunos, sobre esse mundo da infância. E a infância, né, pessoal, é o terreno mais importante. Por que é a fase mais importante da nossa vida? É porque justamente na infância que nós somos construídos. Porque no decorrer do tempo e da vida, nós nos reconstruímos, nós passamos por reformas, né? Mas é nessa fase que a maioria das nossas pecinhas são encaixadas, né? E a gente carrega esse período de tudo que nos ocorre, que nos acontece, e a gente leva junto, a gente transporta para a fase adulta, que é essa fase que a gente vive hoje. E esse período é tão importante, pessoal, porque é nessa fase, né, que o nosso cérebro precisa de mais estímulos ainda, porque são estabelecidas as conexões cerebrais, a maior parte delas, nessa fase da infância, até os 6, 9 anos. 90% do nosso cérebro está formado aí nessa fase. Ou seja, em outras palavras, a nossa interação, a nossa socialização, nossa relação com os nossos filhos, com os nossos alunos, são fundamentais, porque elas estabelecem um bom desenvolvimento do cérebro, um impulso muito importante para essa atividade cerebral. E infelizmente, né, gente, os nossos impulsos são maiores do que os nossos entendimentos, do que a nossa compreensão. E a gente vive numa zona de conforto, porque a gente pensa, poxa vida, é menino ainda, é criança, tem a vida toda para aprender. Fiz isso aqui hoje, mas ele entende, sabe? Que é porque eu tô brava, tô nervosa. Filho não vem com manual de instrução, né? E com isso a gente se apoia e continua nessa zona de conforto, mesmo também não querendo passar tudo o que foi passado pra gente para os nossos filhos. Aquelas coisas que às vezes não convém, mas é mais forte também que a gente, e a gente repete sem mesmo perceber. Mas o pior mesmo, gente, é a culpa, até mesmo inconsciente, que nós sentimos de mudar o que nos foi ensinado. É como se a gente estivesse desobedecendo, entendeu? Quebrando regras. Isso às vezes causa um certo desconforto. E daí, quando a gente fala em criação, em ensinamento, a gente associa logo de cara, é super mecânico isso, com uma maneira mais, talvez, áspera, mais punitiva, mais autoritária com os nossos filhos. É difícil a gente dissociar isso daí. É como se a gente não enxergasse uma outra forma, um outro modo de educá-los. E assim, a gente precisa mesmo, para ontem, desconstruir essa ideia de poder, de soberba que nós adultos temos quanto às crianças. Porque nessa fase também, gente, a criança está muito super aberta para diálogos. E muitas vezes o diálogo não existe. E se existe, de um modo mais raso, mais assim, com pouco interesse da nossa parte, né? E nós não temos a cultura, nós não aprendemos a validar, a dar uma importância devida para o desenvolvimento cerebral da criança. Por exemplo, quando a gente leva filho no médico, a gente preocupa muito com o desenvolvimento físico da criança, né? Mas a gente esquece um pouquinho disso daqui, ou esquece muito. E é tão
importante quanto o desenvolvimento físico. E, infelizmente, muitos não têm ideia, não têm noção de que, se a criança for negligenciada nessa fase, ou seja, na infância, essas ligações neurais, elas podem parar de acontecer e afetar a criança na aprendizagem, no desenvolvimento dela. E isso, possivelmente, vai afetar na fase adulta. Porque a infância é um período que o cérebro está desenvolvendo ali a 1000, tá? E quando acontece essas negligências, é como se freasse bruscamente e cortasse o potencial dela. Então, para que as nossas crianças não cresçam com essa lacuna da falta de habilidade para resolver questões do cotidiano, então que nós possamos hoje aproveitar esse momento em que elas estão super abertas ao diálogo, porque elas são extremamente observadoras nessa fase. Então nós temos, gente, tudo aqui, ó, tá? Para que as crianças cresçam de um modo mais feliz, saudável e que nós possamos também ter um olhar transformador a partir de uma nova habilidade também de tratamento com elas. E nos próximos vídeos eu vou falar bastante sobre educação positiva. E aí no Brasil já existe uma mobilização para a importância dessa abordagem. Até!